Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abençoe-nos, Deus, copiosamente na experiência bonita que aqui podemos vivenciar na comunidade orante ao proclamar a palavra de Deus que nos interpela e faz brotar em nós a luz da consciência de que somos por Ele chamados e que a Ele devemos uma resposta, fazendo de nossa vida um verdadeiro dom para construir um mundo novo enquanto caminhamos para o reino definitivo. Neste mês vocacional de agosto, no horizonte bonito de toda a nossa igreja no Brasil, celebramos hoje, unidos à grande família dominicana, a festa de seu fundador, o admirável São Domingos. Exemplar é sua fé e fecundo seu ardor missionário nesta convicção de anunciar o Evangelho de Jesus. Preparando-nos para a acolhida amorosa da palavra de Deus que vamos proclamar, sejamos interpelados pela partilha que fazemos agora de trechos das homilias sobre o Evangelho de São Mateus, de São João Crisóstomo, ao refletir. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto. Por que proclamou Pedro feliz? Porque proclamara o Cristo, Filho de Deus. Só podemos conhecer o Filho através do Pai e o Pai através do Filho. Estão assim demonstradas a igualdade da glória e a identidade de substância. Que diz o Cristo? Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas. Porque engrandeceste meu Pai, diz ele, e menciona o nome de quem te gerou. Como se dissesse, como és filho de Jonas, sou filho do meu Pai. Pergunto a todos que querem ver diminuída a dignidade do Filho, quais são os dons mais valiosos concedidos a Pedro? Os que lhe foram dados pelo Pai ou os que lhe foram concedidos pelo Filho? O Pai revela o Filho a Pedro, mas o Filho entrega-lhe a missão de propagar por toda a terra o conhecimento do Pai e de si próprio. E mais ainda, a um simples mortal entrega todo o poder no céu ao confiar as chaves a quem iria difundir a igreja por todo o mundo e mostrá-la mais firme que o próprio céu. Pois disse, o céu e a terra passarão, mas não as minhas palavras. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados e amadas de Deus, esse é o nosso desafio. O desafio de aprender a pensar e a sentir segundo a lógica de Deus. A nossa lógica humana, muitas vezes enviesada, torta, nos leva na contramão da verdade, do bem e do amor. Há algo fundamental para que nós possamos aprender a lógica de Deus, é saber responder a esta pergunta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias e nenhum dos profetas. Há uma resposta que nós somos chamados a dar na voz única de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus mostra a Pedro
que esta conclusão ele chega não por si. Por isso diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Para nos dizer o quanto é importante abrir o coração para Deus neste contato profundo, diário, cultivado, para que brote em nós uma sabedoria e uma competência de conhecimento que vem da força do seu amor. E só assim Pedro foi constituído como este que é a pedra sobre a qual a igreja do Senhor é construída, e nada poderá vencê-la. Não vencerá na força da fé, na força deste testemunho e desta certeza que Ele é o Cristo, o Senhor. A chave do reino dos céus dada para ligar na terra o que for ligado nos céus e desligar na terra o que for desligado no céu, vem da força do amor de nosso Deus. O Senhor quer que nós vivamos, não apenas espalhemos como se fosse uma propaganda, mas como uma experiência profunda no coração de cada um de nós, a sua messianidade. Ele era o Messias, não apenas como propaganda, mas como experiência. Por isso somos desafiados, e o Senhor mostra aos discípulos que há um caminho a seguir, quando lembra que ele devia ir a Jerusalém sofrer da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres, morrer e ressuscitar. Foi quando então Pedro mostra a sua fraqueza, que é a nossa. Repreende-o, dizendo: que tal coisa não te aconteça, Senhor, que isto nunca te aconteça. O Senhor diz: vai para longe, Satanás, chama-o de Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Deus nos ajude a vivenciar o caminho de pensar as coisas de Deus como são domingos, fecundados pela fé e livres de apegos, chamados a cultivar um jeito de ser à altura da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Que a figura de São Domingos, como de tantos outros que dão testemunho, nos inspirem e nós possamos de verdade viver aprendendo todo dia, aprendizes que somos, a lógica do amor de Deus, para que nós sejamos dele instrumentos verdadeiros no coração do mundo. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, que nos inspira, supliquemos a graça desta compreensão e deste testemunho. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente